A ideia desse vídeo hoje é explicar de uma forma geral o que é a endometriose. Eu sou o Dr. Roger Bersot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. A endometriose é o tecido endometrial que no útero, originalmente, ele fica dentro da cavidade uterina. Em algumas situações, o paciente tem esse tecido localizado no músculo do útero, ao redor do útero, ou em tecidos como na bexiga, no intestino ou em outros órgãos. Sempre quando esse tecido se encontrar fora da cavidade interna do útero, vai ser considerado doença, e aí se chama de endometriose. Aqui a gente tem uma maquete onde a gente consegue explicar um pouco melhor isso. Esses pontos escuros que se encontram aqui no meio do músculo e que se encontram aqui na face externa do útero são os esquemas para mostrar os focos de endometriose. Então o endométrio estaria aqui dentro do útero e aí é uma condição normal, e quando ele se encontra na musculatura do útero ou na superfície externa do útero ou em qualquer outra região, é considerado doença. A endometriose, o principal local que ela se encontra são atrás do útero e nos ligamentos útero-sacro. Mesmo esse paciente não tendo doença muitas vezes na bexiga, por se encontrar as lesões nesse local onde tem a inervação da pelve, esse paciente pode ter sintomas urinários e não obrigatoriamente ter lesão na bexiga, mas também é um dos locais que pode ter foco de doença. Então, os focos mais comuns são atrás do útero, nos ligamentos útero-sacro, que vão dar uma série de sintomas. Entre eles, pode ter dor no período menstrual para urinar, dor na relação sexual, menstruação muito dolorosa, e tem alguns pacientes também que têm alguns focos intestinais. Esses pacientes podem ter sintomas como, por exemplo, no período menstrual, muita diarreia ou muita cólica no período menstrual, cólica intestinal também. Então, são alguns sintomas que são bem típicos da endometriose. Eu já operei pacientes, inclusive foi um dos primeiros pacientes que eu operei com endometriose alguns anos atrás, com lesão na suprarrenal. Essa é uma glândula que fica acima do rim. De vez em quando a gente opera pacientes com lesão no diafragma. Então, locais de possível foco existem inúmeros, só que a gente geralmente fala os mais frequentes. Como a gente descobre essa doença? Muitos pacientes, infelizmente, acabam vendo vídeos, acabam conversando com outros pacientes que já tiveram a doença e acabam percebendo que os sintomas são semelhantes. Mas o que são esses sintomas? Os sintomas geralmente eles estão relacionados ao período menstrual, então os pacientes começam a ter mais sintomas ou começam a ter sintomas no período menstrual, que são quais? O paciente tem uma cólica menstrual muito intensa, ou começa a ter dor pélvica, ou o paciente começa a mudar o hábito intestinal. É muito frequente o paciente relatar que ele tem um hábito intestinal de constipação ou um hábito intestinal normal, e quando começa a chegar perto do período menstrual, o paciente muda esse hábito para diarreia. Isso só acontece com pacientes que têm alguma alteração, pode ser endometriose ou alguma outra coisa, mas não é normal pessoas terem um hábito intestinal que varia entre constipação e diarreia. Isso não é normal. Outra situação, o paciente no período menstrual, além dele ter um fluxo menstrual muito alto, tipo, por exemplo, o paciente tem que usar absorvente noturno, o paciente tem que levar roupa a mais para poder ir trabalhar, porque tem o risco de acabar sujando a sua roupa. Paciente que tem um fluxo menstrual que quase incapacita ele de sair de casa, com medo que vai acabar passando todas as roupas. Isso não é o comum, isso tem a ver com alguma alteração e pode ser uma delas a endometriose. Uma outra situação é o paciente ter cólicas menstruais a ponto de necessitar usar medicação. Então, o que a gente sempre fala, sentir dor no período menstrual não é normal. A menstruação é uma coisa fisiológica, ou seja, normal. O paciente ele não tem que ficar incapacitado por isso. Então, sempre quando o paciente perceber que ele não está tendo uma evolução como várias outras pessoas têm, que a menstruação é só mais uma parte da sua vida, ele tem que procurar ajuda. Como eu faço o diagnóstico dessa doença? Infelizmente, o diagnóstico ele não é muito fácil, porque a lesão, os focos, eles podem ainda estar muito pequenos. Então a gente frisa muito que é importante o paciente ter um diagnóstico baseado no exame de imagem, mas no exame de imagem do local que está acostumado a fazer exame, porque o ultrassom transvaginal com preparo intestinal ele consegue fazer o diagnóstico. O problema é que quem faz o exame também tem que estar muito acostumado, porque não é um diagnóstico fácil. Então, frequentemente o paciente vem ao consultório com 1, 2, 3 ultrassons já, e ele ainda fala: doutor, eu não sei se eu tenho ou não isso, porque eu já fiz todos esses exames e nunca aparece nada. O paciente tem todas as queixas, tem toda
a história típica de endometriose e o que precisa o paciente fazer. Um exame de imagem no local confiável, no local que faz exame com frequência, que o médico faça só isso. Como trata essa doença? Essa doença, o tratamento dela é uma associação de modificações, associação de coisas que têm que ser feitas. Então, o paciente pode ser tratado com medicação, que o objetivo é bloquear o ciclo menstrual. Esses pacientes eles podem fazer cirurgia, e esses pacientes devem ter mudanças comportamentais. O que são essas mudanças comportamentais? O paciente deve ter atividade física, isso ajuda muito a melhorar os sintomas. Esse paciente deve mudar a sua dieta. A gente não está falando aqui do paciente fazer dieta para emagrecer. A dieta que a gente fala é não consumir multiprocessados. Então, uma dieta com comida de verdade. Associação de exercício e mudança de hábito alimentar costuma ajudar bastante muitos pacientes. E claro que o tratamento medicamentoso, onde visa o bloqueio do ciclo menstrual. A cirurgia é um outro braço do tratamento e a gente vê muito bons resultados. Quando optar por um ou optar por outro, isso vai depender de caso a caso, depende da paciente se ela tem a intenção de gestar, se a paciente não quer mais gestar, a idade que o paciente tem, isso tudo é uma série de coisas a ser levado em consideração. O que a gente vê de maneira geral é que o bloqueio medicamentoso ele consegue ter um bom resultado e os pacientes falam no consultório em mais ou menos assim, de maneira geral, uns 80% de resultado. Ou seja, o paciente que começa a tomar medicação, ele consegue melhorar a ponto de baixar o grau de dor dele de 10 em 10 para 4, 3 em 10 de dor. Então, é um resultado bom. Tem alguns pacientes que têm até 2 em 10, tem alguns pacientes que falam que ficam totalmente assintomáticos, tá? Mas qual é a vantagem entre fazer o bloqueio medicamentoso e fazer a cirurgia? O bloqueio medicamentoso, o paciente, como o próprio nome está dizendo, ele tem que usar uma medicação o período enquanto ele se sentir bem, enquanto ele tiver um bom resultado. Isso pode variar em 1 ano, 2, 3, 4 anos, até 5 anos usando o remédio. Então, para ter efetividade, o uso da medicação, ela tem que ser usada por esse período todo. O tratamento cirúrgico, por sua vez, ele tem um resultado um pouco superior no sentido de melhora dos sintomas. A grande maioria dos pacientes falam que ficam totalmente assintomáticos. Os pacientes simplesmente dizem que não tem mais nada de sintoma. Não tem dor na relação. A situação da cirurgia é que ela tem um resultado um pouco mais curto. Então, o que hoje se preconiza? O tratamento cirúrgico associado com um período mais curto de bloqueio medicamentoso. A associação desses dois tratamentos, a gente consegue um período muito maior do que qualquer um deles sozinho. Então, tratamento medicamentoso sozinho ou tratamento cirúrgico sozinho, eles têm um período de boa resposta. A associação dos dois, lembrando que a medicação não vai se tomar por muito tempo, e sim por um curto espaço de tempo, se consegue um período muito maior de bom resultado e o paciente fica livre desses sintomas. Sintomas urinários. Quando que se pensa em alguma coisa nesse sentido que pode estar envolvido com endometriose? O paciente tem muito próximo ao seu período menstrual, ou a cada mês, ou de tanto em tanto tempo, o paciente tem sintomas urinários, ou seja, desconforto para urinar, dor para urinar, faz exame de urina e não tem bactéria. Então, infecção urinária sem bactéria não existe, ou seja, o paciente ele não tem uma infecção urinária, ele tem só os sintomas. Se isso é uma coisa que está repetindo-se, o paciente tem que pensar em alguma outra possibilidade, e uma delas é a endometriose. O mecanismo que faz isso é um pouco complexo, mas de resumo, são focos de lesão, muitas vezes atrás do útero, até em cima da própria bexiga, e que eles vão ficar no período mais ativo, mais inflamado, no período perimenstrual, e aí o paciente acaba tendo sintomas urinários que não tem nada a ver com a bexiga, mas sim com esses focos. O paciente ter dor lombar no período menstrual, esse sintoma é muito típico, esse sintoma é um dos que mais acontece. O local mais comum de ter os focos são atrás do útero, e o útero ele é fixado por ligamentos, chamados ligamentos útero-sacros, que são ligamentos que seguram o útero na região lombar. Então, como esses locais são os mais frequentes de ter doença, no período perimenstrual, no período da menstruação, é o período mais ativo do tecido endometrial e, por sua vez, é o período onde mais acontece o processo inflamatório, porque lembrando que o organismo ataca esse tecido porque ele está no lugar errado. Essa reação de aumento da atividade do tecido junto com o aumento do ataque do próprio organismo faz um processo inflamatório, e a resposta disso muitas vezes é dor nas costas. Então, o paciente no período menstrual, que não era para ter nada, no máximo uma cólica muito leve, o paciente começa a ter dor lombar. É frequente essa queixa
cada mês ela se repete. Então esse é um outro sintoma e infelizmente é um dos mais comuns. Um outro sintoma que é relativamente comum é o paciente no período menstrual ter cólica a ponto de não conseguir ir trabalhar, ou as mais jovens acabam faltando colégio ou tem que ir buscar na escola porque ela quase desmaia. Alguns pacientes inclusive chegam a ter náusea, que é um sintoma muito importante, porque náusea já é um reflexo muito maior, significa uma dor muito intensa. Então, pacientes com cólica muito intensa ou fluxo menstrual muito grande também é um sintoma bem típico de endometriose. Claro que existem algumas outras alterações, tipo pólipo endometrial e algumas outras coisas que também pode causar isso. Lembrando que aqui são alguns toques, algumas dicas de possibilidade. Vocês não vão fazer diagnóstico em casa de uma doença a partir de um vídeo. Vocês têm que suspeitar e aí vocês procurem o seu médico, o médico de confiança. Uma outra situação que é relativamente comum são sintomas intestinais. O porquê que acontece isso? Mesmo o mecanismo daquela dor nas costas. O período de maior atividade do endométrio, lá no lugar normal dele, que é dentro do útero, os lugares onde tem foco desse tecido fora do útero, seja nos ligamentos uterosacros, ou seja na própria parede do intestino, elas têm uma maior atividade, maior reação do organismo contra isso, então desencadeia sintomas de cólica intestinal. Então o paciente no período menstrual, ele vai ter um processo inflamatório aumentado naquela região e o paciente começa a ter muita cólica intestinal, inclusive acompanhado muitas vezes de diarreia. Tá? Existem algumas situações um pouquinho mais diferentes que são, às vezes, por esse processo inflamatório, às vezes o paciente tem aderência de parte do útero ao intestino. E aí lembre que no período menstrual o útero se contrai para expulsar o tecido endometrial que já passou o ciclo e o paciente não engravidou, que chama menstruação. Essa contração, se o útero está colado no intestino, ele vai contrair e vai como se fosse dar um puxão no intestino. Então, também pode acontecer isso muitas vezes, não é por lesão direta no intestino, mas por processo aderencial desse processo inflamatório como um todo. Situações não tão frequentes, mas que também a gente percebe muito, são o quê? Dificuldade de engravidar. Então, tem pacientes que têm endometriose e não sabem, não tem sintoma absolutamente nenhum, mas não conseguem engravidar. Uma das causas possíveis é a endometriose, então sempre tem que ser investigado. Eu recebo muito paciente de fertileuta encaminhado justamente porque foi no fertileuta, o médico que faz a fertilização in vitro, e ele pesquisou motivos para o paciente não estar conseguindo ter filho, e aí ele identifica lesões de endometriose. Então esses pacientes muitas vezes são encaminhados ao cirurgião para fazer a remoção dos focos, para aumentar a chance da fertilização in vitro dar certo. Uma outra situação que infelizmente é muito comum, mas não é muito comentado, é a dor na relação sexual. A dor na relação sexual, o mecanismo, por tudo isso que eu expliquei, a pessoa já começa a perceber que se tu tem muitos focos atrás do útero, que é o tecido de fixação do útero, e esse tecido ele é para ser móvel, ele é para ser como qualquer outro tecido do nosso corpo, ele é para ser maleável, uma vez ele infiltrado pela doença, ele diminui a sua mobilidade. E no período menstrual aumenta muito esse processo inflamatório, então é muito comum o paciente ter dor na relação e em algumas épocas do mês essa dor piora. Então o que se chama de dispareunia, que é a dor na relação sexual, é um sintoma bem comum, mas muitas vezes não relatado espontaneamente pelo paciente. Então são os principais sintomas, o paciente tem que estar atento e procurar auxílio médico para identificar o que está acontecendo.